Olá, sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2025 da Intelbras. Meu nome é Bruno Teixeira, eu sou o Head de RI da companhia e é um privilégio estar com vocês aqui nesse momento. Aqui do meu lado está o senhor Henrique Fernandes, nosso CEO, e a gente vai dar início à apresentação dos resultados. Informamos que essa videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde já se encontra disponível a respectiva apresentação. Nesse momento, é possível fazer o download da apresentação e, ao final da conferência, a visualização do vídeo gravado. For those who need simultaneous translation, please choose the language by clicking in the icon Interpretation below. Como de costume, para a sessão de perguntas e respostas, a gente orienta que sejam enviadas via o ícone de Q&A, fica no botão inferior das suas telas. Pedimos a gentileza de escrever seu nome, a empresa e o idioma que deseja realizar a pergunta, e a gente vai respondê-las em ordem na sequência de chamada. Quando forem chamados para fazer a pergunta, solicitamos ativar seu microfone pelo botãozinho que vai aparecer na tela. Ressaltamos que as informações contidas nessa apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência, relativas às perspectivas de negócio, projeções, metas operacionais e financeiras da Intelbras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho, pois envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que essas condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Intelbras e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Então, concluindo essa primeira etapa de esclarecimentos, eu vou dar início à apresentação, já está na tela de vocês aqui. Então, vamos lá. Iniciando pelos nossos destaques do quarto trimestre, apresentamos uma receita com uma queda de 9,3% comparado ao mesmo período do ano passado, totalizando 1.168 milhões. É um crescimento sequencial parado ao terceiro trimestre, bem dentro do plano, dentro do esperado para o ano, de fato. A gente traz uma evolução importante de EBITDA, basicamente estável, com uma leve queda contra o ano passado, mas um crescimento importante contra o terceiro trimestre de 2025. Na questão do lucro líquido, a gente vê uma evolução importante na comparação ano contra ano, chegando a praticamente 138 milhões, crescimento de 8,2%, e uma queda contra o terceiro trimestre de 2025. Basicamente, aqui a gente viu o impacto de um imposto de renda diferido, que trouxe esse resultado um pouquinho menor no quarto trimestre do que tinha sido no terceiro tri. Aqui eu acho importante destacar que, se a gente olhar a linha de resultado antes dos impostos, crescimento contra o quarto trimestre do ano passado vai para casa de 33%, e essa queda contra o terceiro trimestre, que está na casa de quase 7 pontos aqui de queda, vira um crescimento na ordem de 5%. Então, assim, de fato, o que impactou esse lucro líquido um pouquinho menor foi esse efeito do imposto de renda diferido que passou no quarto trimestre. E aí acho que também vale trazer a informação de que, ao longo do ano, como habitual, né, como já resultados passados, o nosso imposto de renda fica próximo a zero também em 2025. E, por fim, como indicador importante que a gente tem acompanhado e conversado bastante, o ROIC, uma evolução positiva na sequência de trimestres, ainda um ROIC bastante impactado nesse ano de 2025, então 3 pontos percentuais abaixo do que a gente tinha visto no quarto tri do ano passado, mas já, né, pelo segundo trimestre consecutivo, retomando uma tendência de alta, que é o que a gente tem trabalhado bastante para acontecer. Falando um pouquinho das margens, uma margem bruta estável contra o que tinha acontecido no terceiro tri, uma margem EBITDA com uma expansão importante, né, tanto contra o ano passado quanto o terceiro tri, e uma margem líquida bem dentro do que a gente está habituado a ver também, uma leve queda, pelo que eu comentei, né, na sequência de trimestres, e um ganho aqui também importante contra o quarto tri do ano passado.
Olhando para a perspectiva de receita, pessoal, eu queria dedicar um minutinho a mais a esse gráfico que a gente traz de costume, né, uma receita histórica, mas realmente me concentrando nesse período de 2021 até 2025 e olhando a receita da forma que ela está composta e como, talvez um olhar limitado a esses 4 últimos anos, a gente vê uma receita andando de lado, né, crescendo muito pouco, de 22 a 25. Quando eu trago a perspectiva para 21 a 25 e vejo a composição dessa receita de 21, eu vou ver uma empresa que tinha basicamente metade da sua operação em segurança e a outra metade da operação divididas entre energia e TIC, né? Energia ainda numa perspectiva de crescimento bastante acelerado, e a gente viu essa receita bem elevada em 2022, muito puxada por energia solar, e que foi a consequência da queda da receita em 2023, a partir da mudança regulatória. E esse momento na companhia, a gente passou a entender energia solar de uma forma diferente e trabalhar para priorizar ganho de eficiência, rentabilidade, mais do que ganho de market share, né? E aí fizemos esse movimento, passamos pela dificuldade de 2023 e ainda vimos aí, durante 2024 uma receita importante de solar também em grandes projetos de off-grid, grandes projetos de mini usina de GD, mas que resolvemos e deliberadamente tiramos da pauta para 2025. Então, basicamente, a gente viu esse salto de receita acontecendo por solar. E acho importante também destacar que parte desse crescimento de 2024 veio também pela introdução do portfólio de GPON, que a gente assinou com um grande parceiro no final de 2023 e contribuiu bastante para a receita da companhia em 2024. E aí, ao longo de 2025, conversamos bastante sobre os riscos e a rentabilidade envolvida, né, dentro desse negócio de GPON, e a gente, no segundo semestre, trouxe essa receita para uma base mais saudável, e aí acabou tendo esse impacto de uma receita menor. Conversamos exaustivamente sobre isso. Mas um olhar de que 50% segurança e agora 60% segurança. Esses 2 anos trazem uma estrutura de receita mais parecidos, uma estrutura de receita que a gente entende bastante adequada para a gente começar uma retomada de crescimento estruturalmente mais robusto. Quando a gente passa para análise de EBITDA, e aqui é um outro slide que a gente está habituado a trazer também, eu gostaria de me concentrar um pouquinho mais aqui nesses últimos 2 anos e abrir esses últimos 2 anos em 4 semestres, né? Então, temos uma queda de EBITDA, né, no ano contra ano, de fato, muito impactado pela receita, mas temos uma visão muito clara aqui que o primeiro semestre 24, nossa margem EBITDA estava, inclusive, superior à nossa margem histórica. Se eu não estou enganado, ela estava lá perto de 15, na ordem de 14,7. E a gente viu um segundo semestre já dentro do nosso histórico, né, perto dos 13, um pouquinho abaixo dos 13, um primeiro semestre de 25 e aí bastante impactado pela migração do sistema e todo o trabalho feito no primeiro tri. A gente viu uma margem EBITDA no semestre inferior ao que a gente está habituado a entregar, na casa de 11%, e agora um segundo semestre voltando. Então a gente sai de 3 trimestres descendentes e passa a ter esse ponto de inflexão e uma margem já dentro da expectativa da companhia, inclusive na parcela superior do range que a gente está habituado a ver a Intelbras operando. Então, aqui é um caminho muito claro de que as medidas tomadas, né, dentro do primeiro semestre e ao longo do ano passado já estão começando a entregar resultado. E aí, para a gente poder fazer uma análise específica do quarto TRI, basicamente a gente tem, como eu comentei no início, né, um EBITDA de 165 milhões no quarto TRI, comparado a 162 milhões no quarto TRI de 25, impactado pela queda da receita, e ainda que a minha margem bruta melhore na comparação anual, eu ainda perco um pouco de lucro bruto, compenso parcialmente pelo controle de despesas, por, de fato, uma busca pela eficiência, e entrego basicamente o mesmo resultado com menos receita, que me traz uma margem de 13,9, uma margem bastante interessante.
Então, de fato, o caminho acho que está bastante claro e a gente consegue mostrar aqui. Quando eu trago o olhar para o lucro bruto, né, o lucro bruto ainda impactado por receitas menores, mas lá na margem a gente já começa a ver talvez um patamar levemente superior ao que a gente estava habituado a ver e que a gente vai seguir trabalhando para continuar entregando, ainda tendo clareza de que estamos em um cenário macro com juros altos que me trazem um impacto de AVP ainda adverso, né? A gente já conversou sobre isso nos trimestres anteriores e trago essa tabela somente para mostrar que, de fato, estamos no mesmo patamar desde o segundo trimestre, né, de impacto de AVP na minha margem bruta, ok? Isso, à medida que o estoque voltar a ser refinanciado e esse estoque voltar a virar custo, a gente vai começar a ver o AVP de custos contribuindo para que a nossa margem operacional seja melhor também. Com relação aos três segmentos de atuação, né, as principais linhas de negócio, segurança termina o ano com 61% da nossa receita, 62% no TRI, segue sua trajetória de crescimento, um crescimento sequencial bem dentro do padrão sazonal, né, um crescimento ano contra ano, ano completo na casa de 5%, que é basicamente o que a gente vinha entregando nos primeiros 9 meses, né? Então, segurança ainda observa um giro que está sendo impactado pelo cenário macro. Desde o terceiro TRI, a gente vem trazendo essa perspectiva de que o ticket médio na ponta está um pouco menor, projetos sendo parcialmente fechados, isso acaba afetando o giro e, por consequência, o nosso sell-in para o canal. Os estoques seguem estruturalmente organizados, né, em campo, o cenário competitivo também se mantém sem alteração. E o que a gente vê é uma margem bruta variando dentro das perspectivas, com os efeitos que a gente está habituado a ver com evoluções de mix, preços e custos. Do ponto de vista de TIC, o segmento representou 22% no ano, né, 22% também no trimestre. Aqui o ponto importante da nossa queda de receita contra o ano passado está de fato ao negócio, a linha de negócios de GPON. A gente vê um crescimento sequencial também, quarter over quarter, bastante em linha com a sazonalidade, entregando os projetos que a gente tinha desenhado, fazendo os negócios que estavam previstos. Um movimento importante que a gente vê ganhando espaço é a linha de redes empresariais, tanto no cross-sell para soluções IP em segurança, quanto na aplicação de redes empresariais para esse mercado de pequenas e médias empresas. A gente tem uma presença bastante interessante, né? E uma margem bruta oscilando dentro da normalidade também, muito alinhada com o que tinha sido no terceiro trimestre. E, por fim, o nosso segmento de energia, que no ano completo representou 17% da nossa receita e um pouquinho menos no quarto trimestre, uma evolução ano contra ano de uma queda importante. A gente conversou no início do ano sobre não realizar grandes projetos e continuar priorizando a venda de geradores de telhado com rentabilidade. Esses dois efeitos nos trouxeram esse impacto de receita, basicamente, inclusive em geradores de telhado, a gente vendendo um pouco menos ao longo do segundo semestre do que tinha vendido no ano passado, mas nos dá um mix de receita bastante interessante e a gente vê essa evolução trimestral bastante puxada pelas linhas de no-breaks, fontes, carregadores veiculares. Então, aqui a gente começa a ver um mix de energia, e por isso que eu trouxe aquele olhar para a composição da receita nos slides iniciais. Então, um mix de energia mais saudável, mais robusto, e isso é bastante interessante quando a gente olha para uma perspectiva de longo prazo, né? O cenário de solar está bastante parecido com o que a gente tinha visto ao longo de 2025 e em especial no terceiro trimestre. E para a gente encarar essa realidade de um jeito mais eficiente, em 30 de dezembro, a gente propôs em Assembleia Geral de Acionistas a incorporação da controlada Renovige, fizemos a incorporação e isso melhora a nossa estrutura operacional para poder seguir ofertando solar e fazendo deste negócio um negócio rentável, de acordo com as bases de retorno que a gente entende que são adequadas e preparados para fazer um 2025 independente da receita entregar o resultado, né?
Do ponto de vista de geração de caixa e a evolução do fluxo, a gente viu talvez como grande ponto do ano, né? Uma empresa que gerou bastante caixa ao longo de 2025, o quarto trimestre também, uma geração de caixa bastante robusta operacional, o nível de investimentos dentro do que estava desenhado e o que nos faz uma geração de caixa livre na ordem de 330 milhões de reais em um único trimestre, um caixa bastante robusto. Tivemos as discussões sobre o pagamento de dividendos e antecipamos aí um pagamento de 300 milhões em dezembro. Então, nosso fluxo de financiamentos acabou sendo impactado por essa distribuição e também por amortização de dívidas, mas basicamente a companhia encerra o ano com 1 bi de caixa, operando em caixa líquido, com uma estrutura bastante robusta financeira, preparada aí para entrar 2026 de forma muito robusta. Do ponto de vista de evolução do CAPEX, acho que vale o comentário, né? Fizemos 100 milhões redondo aqui de caixa, de CAPEX, um pouco menos da metade do que a gente tinha feito ano passado, né? E um patamar de CAPEX bem diferente do que a gente estava observando naqueles anos de investimento em expansão que a Intelbras vinha realizando. Então, de 2021 a 2024, um ciclo de expansão bastante forte. 2025, já um ciclo de menor necessidade de expansão, e é um pouco do que a gente visualiza também para 2026, né? CAPEX de manutenção dentro do histórico e um CAPEX de expansão mais ou menos alinhado com o que a gente viu dentro de 2025. Por fim, trazendo as perspectivas, antes de passar a palavra para o Henrique, é importante a gente olhar para o ano de 2026 como um ano que reflete as decisões estratégicas tomadas em 2025, e isso talvez possa me impactar, limitando um pouco o crescimento de receita, mas também me traz uma perspectiva de melhora da rentabilidade e principalmente melhora do retorno, melhora do ROIC. A gente precisa ver isso acontecendo ao longo de 2026. Essa melhora das operações muito presente nos canais de comercialização. Então, esse olhar da jornada do cliente, entregando o que o cliente precisa com menor nível de fricção, com menor nível de atrito, dos negócios residenciais aos grandes projetos, passando pelo condomínio, pela pequena e média empresa, com clareza nessa jornada e entregando de fato esse valor lá na ponta, é o que a gente tem desenhado, é o que a gente tem construído e é o que a gente vai executar, está executando ao longo de 2026. E temos nas mãos aqui um negócio que gera caixa, um negócio que é bastante saudável, e a gente ainda vê, dentro da perspectiva para 2026, uma evolução positiva da necessidade de capital de giro. Então, temos sim a tendência de continuar gerando caixa, de continuar trazendo bastante robustez para a nossa estrutura financeira, né? E assim a gente inicia 2026. Eu vou tirar aqui o compartilhamento, Henrique, te passo a palavra. Pode ir. Obrigado, Bruno. Parou de compartilhar? Sim. Bom dia a todos. Agradeço mais uma vez por vocês estarem conosco, acompanhando os nossos resultados. Eu vou conduzir essa conversa em 3 blocos. Primeiro, eu vou complementar um pouco a fala do Bruno com a leitura do trimestre. Depois, no segundo bloco, eu passo pelas dinâmicas do negócio. E no terceiro, eu fecho 2025 e vou explicar o que a gente está priorizando para 2026. Então, o trimestre, ele está reforçando as decisões que a gente tomou ao longo do ano de 2025 e está aumentando a qualidade do nosso resultado. Então, mesmo com um ambiente de demanda mais seletivo e com ajustes intencionais em linhas específicas do portfólio, a melhora sequencial de margem EBITDA está mostrando que, de fato, a disciplina operacional e a execução estão ganhando tração. E ao longo de 25, a gente avançou em padronização, rotina de gestão, simplificação também operacional, principalmente com o SAP como habilitador, né, para reduzir toda a complexidade e aumentar essa eficiência. E isso sempre com um objetivo muito claro entre todos nós, que é de melhorar a experiência do cliente e fortalecer a saúde da nossa operação.
Partes desses ganhos eles já aparecem, outros tendem a ficar mais visíveis conforme de fato a execução vai amadurecendo. Por exemplo, no caixa e capital de giro a evolução foi consistente. Houve realinhamento de estoque, conforme o Bruno falou, e conforme planejado, né, teve uma retomada de compra no segundo semestre, já alinhada às novas estratégias. Então, a companhia gerou lá 1,5 EBITDA de caixa livre, distribuiu 300 milhões de dividendos em dezembro, mas ainda mantivemos um caixa robusto para a gente ter flexibilidade para atravessar ciclos e continuar investindo com, claro, né, com muito critério e principalmente para capturar oportunidades quando elas aparecem. Porque, afinal, a gente é uma companhia com essência e vontade de crescimento, pessoal. Nos últimos 12 meses, o ROIC pré-tax, ele ficou em 15,1, que o Bruno comentou com a gente, e ele está tendo uma melhora sequencial, né? Então, a gente mudou a forma de analisar os negócios e a gente está usando muito o ROIC como referência para decidir a alocação de capital negócio a negócio, né? Agora, aquele segundo bloco, entrando mais para os negócios, que é onde, de fato, as decisões ficam mais claras, né? Em segurança, a gente segue ganhando relevância e apresentando evolução positiva no nosso entendimento. A dinâmica ela continua associada à execução com uma proximidade do canal e também uma leitura muito cuidadosa do ambiente lá na ponta, né? O nosso monitoramento em vários pontos de análise está mostrando manutenção de market share. Então, não perdemos espaço em 2025. Agora, para 2026, o mercado deve seguir sim competitivo e o nosso foco é manter consistência, capturar eficiência e continuar evoluindo custo e execução. Temos um universo de coisas para fazer com soluções, uma venda de produtos mais integrados, levar junto a ponta conosco nessa venda de uma solução mais integrada, onde permite um cross-sell entre as outras unidades, para que a gente de fato possa impulsionar mais o resultado da companhia como um todo. Mas ainda em segurança, a margem bruta ela variou dentro do esperado por mix, preço e custo, né? Então a gente fez e continuaremos a fazer ações muito pontuais de competitividade em linhas específicas e sempre com um olhar contínuo que a gente não perde essa essência aqui dentro, que é de redução de custos. Sempre trabalhando melhor o produto, como é que eu consigo reduzir, como é que eu consigo fazer um produto melhor e mais econômico, tanto do ponto de vista de materiais quanto no ponto de vista produtivo. E nisso tudo tem um tema transversal que vale endereçar aqui, que provavelmente deve estar uma dúvida no mercado, que é quanto às memórias, né? Existe um movimento global que afeta preço e disponibilidade de memórias, e a gente está mitigando esse risco muito com uma gestão muito ativa de compras e alternativas que já estão homologadas e acompanhamento próximo da cadeia de suprimentos. O curto prazo segue bem administrado, tá? E agora, mudando de negócio, indo para a TIC, a gente teve ajustes importantes em 2025, especificamente em GPON, porque a gente está buscando entre equilíbrio, né? Um equilíbrio entre a receita, o lucro, o ROIC. Então, a gente quer manter o relacionamento com o provedor, mas de forma saudável e sustentável, né? Isso significa que a gente pode operar com uma base de receita diferente, mas com melhor qualidade de lucro e retorno. E esse é o ponto econômico que nos guia internamente aqui. Sobre a parceria com a Fiber Home, 2024 foi um primeiro ano muito forte, né? O Bruno falou um pouquinho ali. E 2025 foi um ano de fato de ajuste de expectativa e de estratégia. Agora, o formato para 2026 já está desenhado e os próximos trimestres vão trazer mais evidências para orientar em nossas decisões futuras. Agora, olhando o negócio de cabos de fibra ótica, por exemplo, tem um aumento de demanda global sem aumento proporcional de oferta no core, né, que é a fibra em si. No Brasil, o mercado ele está aquecido devido ao antidumping e a fábrica de Tubarão, que é onde a gente produz os nossos cabos, está operando dentro do previsto, dentro da normalidade. E quando a gente fala de novas avenidas em TIC, a competição em provedores segue forte.
mas a gente continua investindo e inovando onde a gente vê oportunidade com um crescimento mais contínuo, como, por exemplo, redes empresariais para pequenas e médias empresas e também grandes projetos, que são grandes avenidas importantes de crescimento para a nossa companhia. Falando de energia, o trimestre ele refletiu o reposicionamento estratégico que a gente fez no segmento, né? Não tem mágica. Então, a gente direcionou esforços para rentabilidade e retorno, e não para crescimento de market share em solar. Então, em 2025, a receita foi impactada pela ausência de grandes projetos, e no trimestre, principalmente no quarto trimestre, por menor venda de geradores de telhado. E aqui eu acho super importante reforçar para vocês. Não descontinuamos o solar, né? O mercado, ele é grande e relevante, e ele faz parte da nossa visão de solução completa para residências e empresas, integrando cada vez mais energia, TIC e segurança. Ainda dentro de energia, a composição com as margens das demais linhas do portfólio permitiu ganho de margem no segmento e a evolução sequencial da receita. Então, está mostrando que o mix está ficando mais saudável. Isso é muito positivo. Agora, para 2026, mantemos a estratégia de rentabilidade em solar, né, com disciplina e investimento para crescer nas demais linhas do segmento. Então, a gente projeta estabilidade em volume em solar e uma estrutura que entrega resultados sem depender de crescimento de receita. E a gente segue vendo muitos passos, tanto em no-break, bateria, carregador veicular, smart energy, e a gente sempre também muito atento ao cenário macro. Então, com essas escolhas, a gente está encerrando 2025 frente, é o time de captura desses ganhos. Então, a gente espera que ao longo do primeiro semestre de 26, grande parte dos ajustes já esteja concluída. E no segundo semestre, a tendência é que os ganhos de eficiência, simplificação, essa disciplina de capital que a gente vem falando há tanto tempo, fiquem mais visíveis no desempenho operacional, de fato no resultado, e na evolução do retorno sobre o capital investido que a gente falou bastante no ano passado. Então, com portfólio e estratégia redefinidos, que foi o nosso grande trabalho em 2025, o capital de giro segue com tendência de melhora e com espaço para ganho adicional ainda, na nossa opinião, em eficiência de estoque, sustentando a geração de caixa livre. E vocês podem ter certeza que tudo isso que está sendo feito tem um objetivo muito claro, que é de retomar crescimento, principalmente nos negócios onde a gente tem diferencial competitivo, gerando mais valor no longo prazo, tanto para os acionistas quanto para os nossos clientes. Obrigado. Agora eu e o Bruno vamos ficar à disposição para as perguntas. Obrigado, Henrique. Só para a gente dar início, então, eu vou trazer essa para o Patinho, fica mais fácil para eu ver. No Q&A. Dá para trazer a telinha. A gente tem a Vitória, analista do JP. Se a gente puder abrir o microfone para ela, por gentileza. Bom dia, Vitória. Bom dia, Bruno. Bom dia, Henrique. Tudo bem? Obrigada pela oportunidade de fazer perguntas. Eu tenho duas aqui do nosso lado. A primeira seria sobre o segmento de segurança. Então, eu queria saber de vocês qual que é a perspectiva de crescimento para esse business em 2026, levando em consideração esse cenário macro mais desafiador que vocês comentaram e o cenário mais competitivo também. E vocês enxergam o macro ainda afetando algum subsegmento específico de go-to-market? E a segunda pergunta é justamente sobre o ponto de antidumping em ICT. Então, vocês podem dar um pouquinho mais de cor sobre esse impacto nessa linha? O quanto disso ainda pode ser carregado para o primeiro trimestre? E sobre o segmento no geral, qual que é a perspectiva de vocês para ICT em 2026? E a gente ainda deve ver algum detrator de receita para essa nova medida, ou alguma revisão de portfólio no segmento? Obrigada. Vitória, bom dia, obrigado por estar aqui conosco.
Vitória, a segurança cresceu 5% e vai continuar crescendo, principalmente em projetos integrados, controle de acesso, software, CFTV/IP. Nós não perdemos share no mercado, a gente manteve esse share e a gente acredita muito que segurança ela vai continuar com uma demanda alta. A economia melhorando um pouco mais, ela tende a aumentar também. Então, a gente continua com expectativas e enxergando um cenário para 2026 em segurança de crescimento, sim, nos patamares que a gente está vivendo, ou quem sabe até um pouco melhores do que isso, tá? No caso do tema de antidumping, o antidumping no caso de fibra ótica, ele aconteceu no Brasil, isso significa que produtos importados tiveram uma sobretaxa em ordens acima aí de 100%, então isso impulsionou a venda do cabo, vamos dizer assim, o cabo que é produzido aqui no Brasil. Então o antidumping ele favoreceu muito a indústria brasileira. E isso fez, infelizmente, com que o produto fim, né, para o provedor, principalmente, aumentasse um pouco esse custo. Mas ele ainda fica muito melhor do que o produto importado. Então, isso está, de fato, impulsionando as vendas das empresas brasileiras, assim como a Intelbras também está sendo impulsionada na venda desses cabos de fibra ótica. Quanto a novos detratores que possam ter dentro do nosso portfólio, o que a gente tinha para fazer de maior, assim, dentro dos nossos negócios, já foram feitos, endereçados ao longo de 2025, então não tem nada de maior impacto dentro do nosso negócio. Só um complemento Falou, aí que eu Bruno. acho que é bacana, que quando a Vitória perguntou, eu fiquei com o entendimento que talvez ela tenha visto alguma dificuldade de receita, e é o oposto, né? Aham. A questão do antidumping, Sim, ela é o acaba contrário. ajudando a indústria nacional, e só para a gente colocar na linha do tempo, o antidumping foi validado, né, foi implementado no final de dezembro. Então, para esse resultado de 2025, não tem impacto. Potencialmente, a gente vai enxergar esse impacto acontecendo em 2026, com a indústria toda vivendo a realidade de ter o antidumping em qualquer cabo importado, né? Perfeito. Perfeito, pessoal. Muito obrigada. Nada, Vitória. Obrigado, Vitória. A gente pode abrir, por gentileza, o microfone do Silvio, então, analista do Safra. Bom dia, Silvio. Nos ouve, Silvio? Bom dia. Opa, acho que foi agora. Ah, Bom dia. agora sim, estamos te ouvindo. Duas aqui do meu lado, pessoal. Vocês poderiam dar um pouco mais de cor sobre o ambiente competitivo em segurança, né? As reduções de preço que vocês fizeram foi uma resposta a movimentos específicos da concorrência ou uma estratégia mais proativa de vocês para ganhar market share? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é só para ver se eu entendi. Esse nível de CAPEX de 2025 é um novo normal para a companhia, esses 100 milhões? Silvio, o CAPEX pensa em ciclos, né? A gente viveu um ciclo de bastante expansão, de 21 a 24. 25, a gente não precisa expandir tanto, vai. Agora é o momento de começar a capturar as sinergias e a eficiência desses investimentos feitos, né? Então, 25 e 26 são 2 anos que a gente traz uma perspectiva de um CAPEX de expansão de fato mais reduzido, nesse mesmo patamar. Eu não queria cravar os 100 milhões como referência, mas usa como um ponto para ilustrar o que a gente enxerga de oportunidades em 2026. O que vale a pena descrever aqui, acho que é um movimento importante de fazer esse comentário numa call de resultados. A gente observa que Manaus é uma região que está, de certa forma, protegida à reforma tributária. E desde 2025 a gente vem buscando oportunidades em Manaus e em aparecendo essas oportunidades, seja ela um terreno, seja ela uma fábrica que esteja se desocupando, que esteja inativa, a gente deve fazer um movimento. Então seria algum CAPEX de expansão diferente em 26 do que a gente viu em 25, mas também não estamos falando de volumes super relevantes de investimento, somente tendo clareza
e que se aparecer essa oportunidade, a gente vai fazer o movimento e, obviamente, vai trazer a informação ao mercado no seu tempo, tá? Então, basicamente, considera uma referência boa dos 100 milhões, só não crava, né, como sendo esse o valor, e aí esse ciclo com menos necessidade de expansão, que foi em 25, deve se manter em 26, e a partir de 27 a gente vai acompanhando a evolução da receita e novas demandas, tá? No caso de segurança eletrônica e redução de preço, acredito que você está olhando dentro do resultado, mas você não pode esquecer que a gente tem um mix de produto, né? Então, vendem-se mix diferentes dentro do negócio como um todo e acaba muitas vezes impactando num lucro bruto maior, um lucro bruto menor ali percentualmente. Porque ao longo de 2025 a gente não teve mexidas de tabelas de preço consecutivas nem estruturantes. O que a gente tem é comum de qualquer empresa, de fato, pontualmente, alguma coisa, algum item, algum negócio específico, uma região específica, a gente ter ações coordenadas para ganho de market share ou para manutenção de market share, Silvio. Então, não tem nada estruturante, vamos dizer assim, nesse sentido. Tudo aquilo que a gente consegue de ganhos, normalmente de custos ou de eficiência operacional, a gente normalmente repassa dentro, claro, né, de um olhar, de um todo, do que é importante, do que vale a pena, a gente repassa para os nossos clientes com o objetivo de ter cada vez mais a Intelbras presente na casa do consumidor, cada vez mais acessível, cada vez mais democratizando a tecnologia e permitindo que mais pessoas tenham acesso às nossas tecnologias. Então, não tem nada de estruturante neste sentido, tá? Tá no Ficou mundo claro, já. obrigado, Isso. pessoal. Então, passando a palavra para o Gustavo, do UBS, por gentileza. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Estamos te ouvindo pessoal. já. Obrigado, pessoal, pelo espaço. Também duas perguntas aqui. No release, ali na mensagem da administração, vocês falam sobre um crescimento levemente acima da inflação, né, e um plano para reconduzir a companhia para um crescimento real de receita. Só para entender melhor aqui, primeiro, isso se refere a um período todo dos próximos 5 anos ou vocês já, né, projetam ou esperam um crescimento acima da inflação em 2026? E a segunda pergunta, vocês falam ali também em premissas conservadoras de mercado, né, embutidas aí nesse plano. Se puderem falar quais são essas premissas e quanto vocês têm para elas, né? Obviamente as principais aqui, estou pensando em provavelmente inflação, movimento de taxa de juros, dólar, etc. Obrigado. Ô, Gustavo, falando do crescimento para 2026, ainda é um ano que a gente vai ver um reflexo das decisões tomadas em 25, né? Então, sem querer cravar de novo, né, falando em números, mas a inflação como alvo é um desafio. Então, não se tem crescimento real é pequeno e a gente vai brigar para crescer a inflação, olhando para a receita, né? Isso numa composição de receita, como eu comentei na apresentação, depois o Henrique trouxe na fala dele, uma composição de receita estruturalmente mais robusta e que nos dá uma base para daí sim buscar esse crescimento real, que é o que a gente comenta do plano de 5 anos, respondendo objetivamente a tua pergunta. Então, o crescimento real esperado é ao longo dos 5 anos durante esse plano até 2030, ok? Gustavo, quando você fala das premissas, né, num negócio como a Intelbras, com tantos negócios, a gente precisa dividir um pouco os olhares, né, para poder definir de fato essas premissas aí com maior clareza. Então, ela é definida muito negócio a negócio, porque a gente precisa olhar o mercado onde a gente está inserido, a gente precisa olhar a nossa participação, a gente precisa olhar o cenário competitivo. Então, as premissas, elas são as mais variadas possíveis.
Mas uma coisa super importante é que dentro dessa nossa análise, uma coisa que a gente levou muito a sério, né, foi de fato um controle das nossas despesas, no sentido de que primeiro entrega, vamos dizer assim, né, a receita, e depois se investe mais em despesa quando é necessário. É claro que não em negócios onde tem uma veia mais inovadora, onde a gente vê que tem uma franca expansão de mercado, que a gente precisa de fato estar conquistando cada vez mais. Mas citando exemplos de mercados para você entender a linha de raciocínio, Gustavo, quando você pega, por exemplo, lá dentro da própria segurança eletrônica que a gente estava comentando, o negócio de câmera analógica é um negócio importante e que ele tem um mercado que está sendo suprido por outro tipo de tecnologia, né, que é a tecnologia IP. Então, esse mercado ele começa a ir caindo, porque a gente tem uma tecnologia substituta que vai tomando o espaço dele, assim como, por exemplo, o Wi-Fi também vai tomando espaço desse negócio aqui do IP. Então, a gente, dentro desses nossos negócios, a gente, então, acaba tendo uma premissa mais conservadora neste negócio de analógico, uma premissa mais agressiva neste negócio de IP e de Wi-Fi, que são tendências de futuro, onde a gente precisa, de fato, caminhar para suprir a queda de um e ainda ter crescimento dentro desse negócio. Então, as premissas, elas são muito amplas, dependendo de negócio a negócio, tá? E o resultado do trabalho também está na apresentação que a gente compartilhou no Dia do Investidor, quando a gente desenha o mercado crescendo e há uma taxa definida com essas premissas todas que você acabou de comentar aqui, né? Então, lá na apresentação do Dia do Investidor tem também essa informação de mercado, tá, Gustavo? Tá ótimo, pessoal. Talvez se me permitem só um follow-up na primeira pergunta, só para ver se eu interpretei e ajudar também o mercado a entender justamente essa mensagem de crescimento de médio prazo, né? Talvez de 5 anos. No passado, acho que vocês falavam ali de um crescimento real ali, 9%, 8% acima da inflação. Obviamente, curto prazo e trimestres recentes colocam muitos desafios para esse crescimento real e ainda mais desse tamanho. Nessa mensagem, quando vocês comentam de recuperar esse crescimento real, vocês deixam em aberto o tamanho desse crescimento acima da inflação, ou de fato ele deveria ultrapassar um pouco, né, crescendo um pouco acima da inflação, como vocês escreveram no release, ao longo dos próximos 5 anos, só para entender em qual dos extremos ou no meio do caminho, né, onde é que exatamente a gente deveria colocar nossas expectativas. Eu não colocaria nos 9, sendo bem honesto. Eu acho que aqui a gente já está em patamares de empresa, tamanho de empresa diferentes, né, do passado recente. E acho bastante audacioso o 9 real como premissa futura. Mas um crescimento real, eu não, acho que não seria muito prudente a gente definir uma métrica, mas é crescimento real. Tem que crescer mais do que a inflação, tem que entregar geração de valor, tem que entregar ROIC forte. Esse é o contexto. Empresa crescendo, crescendo receita e gerando mais valor. Perfeito, pessoal. Está super claro. Obrigado, Henrique. Um abraço. Obrigado, Gustavo. Vamos dar continuidade, então, pessoal, por gentileza, com a Maria Clara, do BBA. Bom dia, Clara. Bruno, obrigada pela oportunidade. Eu tenho duas perguntas aqui do meu lado, também um follow-up referente ao que foi comentado nas palavras finais do release. Vocês mencionam que devem chegar já numa entrega quase que total de todos os ajustes operacionais no primeiro semestre de 2026. Será que vocês podem comentar um pouco mais quais são as entregas que faltam do ponto de vista dessa reestruturação e dar um pouco mais de cor de qual deveria ser um patamar de margem também sustentável olhando para frente? A segunda pergunta é referente à margem bruta em específico, né? Eu entendo que hoje a companhia está exposta a um vento de cauda favorável, vindo de um dólar mais fraco, mas, por outro lado, a gente tem escutado preocupações de algumas empresas
focadas no setor com relação a tudo que está acontecendo com memória lá fora, né? O preço está subindo bastante, então queria pedir para vocês comentarem um pouco como que vocês enxergam esses dois fatores influenciando a margem bruta ao longo de 2026. Obrigada. A gente tem. Obrigado, Clara. A gente tem dois efeitos super interessantes nessa sua última pergunta, porque é um dólar que está caindo, né? É um dólar que cai, mas as commodities, né? Então, cobre, memória, ouro, subindo. Então, praticamente que as coisas, num certo sentido, estão se anulando um pouco. Então, o efeito ainda, dependendo do negócio e qual o nível da memória, de fato, que a gente está falando, se anulam. Em outros negócios, né, por exemplo, tem custos de memória que praticamente dobraram, né, e são muito relevantes em alguns sistemas. Então, de fato, tem um aumento de custo que é repassado ao mercado e o que existem são outras tecnologias que suprem a necessidade da utilização desse tipo de memória que também já consta dentro do nosso portfólio. Então, a gente não. O nosso maior trabalho aqui, em termos operacionais, é de fato fazer com que tenhamos disponibilidade das memórias para a produção, porque a gente enxerga como um impacto muito pequeno, tá bom? Dentro do nosso negócio. Agora, os entregáveis em 2026, principalmente nesse primeiro semestre, a gente tem todo o trabalho que a gente fez de uma redução de despesa, né, de colocar tudo isso daí, de fato, em ordem dessa operação, rodando com mais sinergia, né, tanto lá na ponta, com o nosso time comercial, tanto internamente, com o nosso time, vamos dizer assim, de back-office, administrativo, TI, com mais eficiência. Tem todo o trabalho de simplificação de portfólio que a gente veio fazendo, né, desde o começo do ano passado, que a gente já está tendo colheita real a respeito desses negócios, como a eficiência fabril melhorando, a gente tendo uma melhor saída de fábrica, um output maior dentro das nossas linhas de produção. Então, esses são, vamos dizer assim, dois importantes entregáveis que a gente tem que ter até o término de 2026. Além, é claro, do trabalho constante do balanceamento dos nossos estoques para que cada vez mais estejam mais saudáveis e financiados pelos nossos parceiros. Eu queria só complementar um ponto que, quando a Clara fez a pergunta, ela descreveu o dólar como vento de cauda, né? E acho que isso é um olhar que, de maneira geral, eu percebo os analistas fazendo. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque câmbio é parte do custo. Como parte do custo, acaba formando preço, né? O mercado entende que eletrônicos têm relacionamento com câmbio. Então, qualquer que seja o efeito que o câmbio traga para o resultado, ele vai ser de curtíssimo prazo, ele vai ser temporal. Porque uma hora vira preço, seja para cima, seja para baixo. Então, acho que é importante tomar cuidado quando a gente projeta a evolução operacional, ganho operacional baseado na variável câmbio, tá? Acho que é arriscado. Então, pensa que uma hora o câmbio vira preço. E aí, se beneficiou em algum momento, vai ser num trimestre, logo no seguinte já estabilizou. Se atrapalhou no trimestre, logo no seguinte estabilizou. E ainda não podemos deixar de lembrar que a gente trabalha com custo médio de estoque. Então, o câmbio vai impactando o custo reportado na venda, dependendo do volume que nós estamos abastecendo o estoque. Então, hoje a gente está ainda trabalhando, ajustando estoque, trazendo menos, né? Fazendo um trabalho de um estoque voltar a ser mais financiado. Então, esse impacto do câmbio, por exemplo, se a gente quiser usar uma base de comparação contra o terceiro tri do ano passado, de 2024, perdão, a gente estava abastecendo muito, o impacto do câmbio foi muito mais relevante naquele momento do que está sendo agora, que a gente está abastecendo, trazendo estoque para um nível menor. Só para a gente ter essa clareza, Não, tá super claro, obrigada. Se eu puder só fazer um follow-up super rápido com relação às entregas de 2026, eu posso entender que o ajuste no mix de produtos já foi finalizado, especialmente em GPON? Como pensar sobre esse tema?
Em que sentido do ajuste, Clara? No sentido de ajuste com a parceria da Fiber Home, eventualmente descontinuação de alguns outros produtos. Eu sei que vocês descontinuaram uma parcela pequena, né, de alguns produtos que geravam um pouco. Queria checar se essa continua sendo a estratégia ou se eventualmente faria sentido descontinuar talvez mais produtos, ajustar também precificação, como que vocês estão vendo essa questão? Está muito em linha com o que eu havia comentado, que a gente busca, de fato, continuar um atendimento saudável entre a Intelbras são os provedores. E a gente acredita que é um canal de venda e que tem uma entrada no consumidor final e que ele é um cliente importante. Quanto aos ajustes, né, que foram feitos, não só, claro que teve no GPON, né, mas também teve em outros negócios, a gente analisou num contexto mais amplo, claro, tudo aquilo que de fato contribui ou não contribui para a melhoria do ROIC, o que ajuda a pagar, vamos dizer assim, as despesas da companhia. E tudo aquilo que não contribui para o pagamento das despesas da companhia, ou está dificultando, vamos dizer assim, de forma muito enfática, o nosso ROIC, não vai continuar dentro da companhia, seja qual for aquele negócio, né? Mas especificamente o GPON é um negócio que a gente ainda está trabalhando, é claro que ele diminuiu substancialmente o volume, e da forma como estava até então, ele não continuará na empresa. O que a gente está analisando agora, de fato, é como que está daqui para frente e os resultados que a gente vai obter com as mudanças que a gente fez recentemente. Se melhorar, segue, e se não melhorar, não fica, né? Acho que Exatamente. esse é o resumo. Tá super claro, obrigada, pessoal. Obrigado, Clara. A gente tem ainda o Luiz, da XP, na fila. Podemos passar o microfone para ele, por gentileza. Oi, bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço. Do meu lado são duas perguntas. A primeira é relacionada ali à alocação de capital e geração de caixa. A geração de caixa foi muito forte ao longo de 25 e no final do release ali vocês mencionam também que esperam uma geração de caixa robusta. E ao longo do call vocês comentaram também que o patamar de CapEx seria parecido com o patamar de 2025, né? E aí você comentou também, Bruno, que você tem esse CapEx ali eventualmente em Manaus. E aí, assim, no final das contas, você vai acabar gerando muito caixa livre enfim, muito caixa livre, né? Eu queria entender, assim, como é que vocês estão pensando, se vocês veem algum espaço para aumentar payout. Então, essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta está relacionada à margem EBITDA, né? Nesse TRI, vocês tiveram uma margem muito alta ali, 13,9, que ficou ali próximo da banda superior, né, histórica. E aí, durante o call também vocês comentaram que existe uma inflexão de margem nesse sentido. E aí eu queria entender, assim, dado que segurança está ganhando uma participação maior no mix, vocês têm essas eficiências em OpEx que vocês começaram a capturar ao longo do segundo semestre, né, e que você deveria ter isso de forma plena ao longo de 26. E também você tem ali uma melhora de margem nos outros segmentos. Assim, a gente pode pensar uma margem EBITDA recorrente estruturalmente maior, ou seja, maior do que esses 3,5, mais próximo de 3 e alto? Vou começar com a questão dos dividendos e aí começo do EBITDA, se quiser complementar daí. Você tem razão, acho que a gente também desenha uma geração de caixa forte para 2026. O primeiro lugar do caixa forte é de fato no caixa, eu já comentei isso com alguns, e a gente tem essa perspectiva conservadora de manter um caixa robusto. O que a gente tem de decisão hoje é manter a política de dividendos da forma que ela está. Estamos com um desenho bem realizado para 2000 bem preparado para 2026. Vamos entregando e acho que não é nenhum problema voltar a discutir o tema, mas a decisão hoje é que a política de distribuição segue a mesma, tá? Acho que é importante o mercado estar com essa mensagem muito clara.
para não especular sobre payouts extremos, distribuição de centenas de milhões de reais de dividendos, porque não é a realidade que se discute hoje dentro da companhia, tá? Então, base de dividendos, seguimos com a política. Com relação à evolução do resultado operacional, Luiz, a gente enxerga, sim, que operacionalmente deve melhorar. A gente não pode esquecer que o quarto tri, de maneira estrutural, é um trimestre que a gente sempre entrega uma margem maior. Se pegar o histórico, inclusive, você consegue ver isso, um trimestre que eu tenho um pouco mais de alavancagem operacional e acaba me trazendo um nível de margem maior operacional. Eu acho prudente a gente, quando trabalhar os modelos com uma margem evoluindo ao longo do ano, né? Se a gente trabalhar como base a evolução de 13,9, nós vamos chegar em margens muito elevadas. Pensa que o primeiro TRI é um TRI com menor nível de receita, portanto, um menor nível de alavancagem operacional e, por consequência, uma margem estruturalmente menor do que a do quarto TRI. E a gente deve ver essa margem evoluindo ao longo do tempo com todos os ganhos, tanto na composição de negócios com maior rentabilidade, como no controle de despesas que a gente tem executado aqui dentro da companhia. Eu não sei se tem algum outro ponto aí. Perfeito. Obrigado, Bruno. Obrigado, Henrique. Obrigado, Valeu, Luiz. Luiz. Obrigado. Eu queria passar a palavra para o Daniel, do BBI. Gentileza, Daniel Federli. A gente está chegando perto do final. Então, eu vi que tem umas outras perguntas aqui, pessoal. Antes até do Daniel fazer a pergunta, já vou esclarecer que a gente tem todas as perguntas anotadas aqui. E aí, tanto eu como o Luiz e o Henrique vamos fazer as respostas na sequência, tá? Daniel, o microfone é teu. Bom Obrigado, dia. Bruno Henrique, pelo tempo. Bom dia, parabéns pelos resultados. As duas perguntas são: a primeira, um follow-up com relação à margem bruta de segurança. Lendo o release, parecia que o principal driver para essa compressão sequencial era, de fato, algumas promoções, reduções de preço, ouvindo qual parece um pouco mais de mix. Queria só, de novo, voltar nesse ponto para deixar claro o principal driver. Na minha cabeça, eu tinha que a queda do dólar tinha reduzido preços na ponta, enquanto seu estoque ainda está marcado lá para cima. Não sei se isso foi, de fato, um impacto negativo no TRI. E a segunda pergunta com relação a ROIC, me parece que a empresa está caminhando para ROICs maiores, ou tem a ambição de caminhar para ROICs maiores. Se você pudesse, pelo menos, dividir da onde vem, né? Se deveria vir mais de margens melhores ou redução de capital investido, né? Qual dessas duas alavancas é a principal? Vocês mencionam espaço para redução de estoque, até gostaria de ouvir se não tem espaço para melhoria em payables e receivables também. Obrigado. Daniel, assim, de maneira geral, tem que melhorar o numerador e tem que melhorar o denominador, né? Tá muito claro nesse sentido. A gente vai viver agora no primeiro trimestre a exclusão de uma base bastante difícil, que foi o primeiro tri do ano passado, e acho que a partir daí a gente já começa a perceber uma operação rodando num patamar de ROIC melhor, por substituição, né? A gente faz a conta do ROIC sempre contabilizando os 4 últimos trimestres, e aí a partir do momento que a gente tira aquele trimestre mais difícil, a gente já imediatamente muda o patamar de retorno da companhia. Então, aí é no numerador. E a evolução do denominador, ela passa basicamente pelo estoque e o seu financiamento. Se a gente olhar contas a receber, a gente tem mantido um patamar, de certa forma, bastante estável, com alguma oscilação, né, dependendo do formato que cada um faz as contas, mas ali a gente não tem uma perspectiva de grandes melhoras. Oportunidades sempre vão existir, mas não é aí. O ponto está no estoque e no contas a pagar. Essa relação, e eu acho importante comentar aqui também, eu gosto muito de uma conta que é dividir o contas a pagar pelo estoque. E essa conta me dá o quanto do estoque está financiado por fornecedores, né? A gente já viu a empresa rodando no patamar de 80% do seu estoque financiado, e o nosso passado recente chegou a bater 40%, 45% do estoque financiado. A gente já viu essa evolução no terceiro TRI, confirmou essa evolução no quarto TRI, e essa é uma evolução que deve seguir ao longo de 2026. Então, basicamente,
tem melhora de resultado, tem melhora de estrutura de capital, basicamente com financiamento do estoque, e aí a gente, passo seguinte, pode começar a discutir um estoque mais eficiente. Ele pode ser melhor financiado e ainda ter espaço para ser mais eficiente. E aí a gente começaria a discutir o tamanho desse estoque, mas eu acho que são construções que precisam ser feitas mais para frente, à medida que a gente for entregando o que a gente tem desenhado para 2026. Então, tá aí, mas vou responder para o Daniel. Daniel, quanto à margem de segurança, foi exatamente como eu havia comentado. Não tivemos mudanças substanciais em tabelas de preço, tá bom? Com queda, com dólar aumentando, dólar caindo, não teve nada muito forte nessa mudança de dólar dentro dos nossos custos, ainda que refletiriam dentro dos nossos custos ou da recompra desses itens. Então, não teve nada substancial que a gente fizesse de forma estruturante. O que a gente vê aqui, de fato, é um efeito do mix, né? Então, é um mix que estava vendido mais de um jeito e está sendo vendido com outra composição de portfólio e que é natural dentro do negócio, né? Muitas vezes depende até muito de sazonalidade. Por exemplo, alarmes vende muito bem, mas no final do ano, quando as pessoas saem de férias, e aí você tem uma venda melhor de alarme, que tende a ter margens melhores, e por aí vai. Então, muito devido ao mix, tá? Perfeito, muito claro, muito bom. Só um ponto que acho que o mercado já escutou em conversas de promoções e tal, e promoções que a gente faz são normais, né? Normal. Faz parte do dia a dia ali. Por isso que a gente escreveu, Daniel, sobre a evolução da margem, está dentro de um esperado. Porque 20 bips ali, 0,2 para cima, 0,2 para baixo, não é alguma coisa estrutural, como o Henrique comentou, né? Muito bom, parabéns, pessoal, obrigado. Obrigado a você. De novo, antes de encerrar, eu reforço que a gente tem clareza aqui que tem um conjunto de perguntas que não puderam ser endereçadas, mas a gente vem chegando ao final da conferência de resultados. Eu gostaria de agradecer a todos pela presença e aqueles que não tiveram as suas perguntas respondidas ao vivo aqui. A gente, aqui no RI e com o Henrique, faz questão de revisar cada um dos temas e poder responder individualmente para vocês. Muito obrigado, e assim eu encerro a apresentação de resultados do quarto trimestre de 2025 da Intelbras. Muito obrigado.